Olá, bom dia. Este é o seu programa Disse Jesus. A você que está em casa, o nosso abraço fraternal. O programa Disse Jesus tem o objetivo de levar a você uma palavra de vida, de fé, de esperança e de encorajamento espiritual. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, vamos à nossa vinheta e a gente volta já já. Aproveita, passa uma mensagem para alguém, compartilhe para estar conosco aqui na TV Brasília, Canal 6, programa Disse Jesus, acompanhando essa programação de hoje que realmente vai falar muito com você. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Um dia com atendimentos e serviços para a comunidade, serviços de enfermagem, atendimento psicológico, serviços odontológicos, atendimento médico, atendimento jurídico, atendimento estético, corte de cabelo, atendimento veterinário, shows e atrações culturais, um super bazar de roupas, calçados e eletrodomésticos. Venha receber uma oração na tenda de oração. AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Informações e doações em todas as igrejas Ebenezer. AGE, Ação Geral Ebenezer. Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus. Eu já dei bom dia na entrada, mas aqui é você que acaba de chegar conosco, o nosso bom dia mais uma vez. Programa Disse Jesus, feito com muito amor, sempre pensando em você, amigo telespectador. Vamos de música, cantar nessa manhã, louvar nessa manhã? Então, acompanhe aí Felipe Rodrigues com essa linda canção, Primeira Essência. Vamos lá. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vamos cantar isso juntos, diga. Vem, Senhor, e me resgata.
Muito bem, eu ouvi essa linda canção, Primeira Essência, muito linda, certo, pessoal? Olha, agora nós vamos de testemunhos com o nosso quadro Deus Faz e a gente mostra. Quero contar a vitória que eu tive um câncer. E sempre pedia para os irmãos orar por mim aqui, pediu para o pastor Jeová e os irmãos orou por mim. E na sexta-feira eu fui para Anápolis entregar os exames. E quando eu cheguei lá, a médica pegou e falou assim: você não tem nada, não tem tumor, não tem nada. Aleluia! Aí eu falei, amém. Eu falei, vou contar lá na igreja. Minha mãe teve um câncer no pulmão e o câncer já estava bem agressivo, já estava bem avançado e do tamanho de uma laranja. E os médicos avaliaram e resolveram extrair esse tumor e ela teve que extrair um pulmão. E nessa época eu morava no Japão, morei 14 anos no Japão e havia perdido meu pai em 2002. E minha mãe foi passar uma época com a gente lá no Japão e ficou morando comigo, que eu era solteiro. E eu falava para Deus: Senhor, eu não estou preparado para perder mais ninguém, não leve a minha mãe. E nós lá no Japão orando, os irmãos aqui no Brasil orando, e extraiu o pulmão, e aí a cirurgia foi um sucesso. E quando nós marcamos algumas consultas, 3, 4 anos após a cirurgia, marcamos algumas consultas, e quando fomos ao médico, o médico tirou raio-x, bateu chapa, fez todo aquele procedimento. E ele falou para minha mãe assim: uai, dona Francisca, a senhora tá ótima, tá perfeita, tá tudo certo com os seus pulmões e não tem problema algum, a senhora tá saudável. E ela disse: uai, doutor, como assim meus pulmões? Tirou um, tem o laudo médico, tem todos os documentos que extraíram o pulmão. E o médico disse assim para ela: olha, dona Francisca, aí eu já não sei, só sei que a minha parte que eu estou vendo aqui no raio-x, seus 2 pulmões estão intactos. Glória a Deus. E além dos seus pulmões estarem intactos, não tem nem sinal de cirurgia, não tem nem sinal de cicatriz. Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Pastor Jeová disse aqui semana passada: Deus tem bancos de órgãos, Deus ele dá, ele dá novo de novo. Assim Deus fez na vida da minha mãe e Deus pode fazer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, chegamos ao momento da mensagem, ou seja, a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então ouça Deus falar ao seu coração. 1 Samuel capítulo 16, apenas o verso 7. Acompanha aí, o texto diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amados, esse texto de 1 Samuel, a gente conhece muito ele, né? E é um texto que a gente lê muito na casa do Senhor. E a gente fala muito dele quando a gente vai falar sobre a forma como Deus vê, né? Que a gente é muito ligado à aparência, a gente é muito ligado àquilo que os nossos olhos veem, mas que Deus olha o nosso coração. Aliás, isso foi falado hoje já aqui, né? Que Deus vê o coração, que Deus transforma o coração, né? E que esse coração alegre, ele sim aformoseia o rosto. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre quem recebe essa palavra, né? Sobre esse homem de Deus que recebe essa palavra. Esse homem de Deus chamado Samuel. Samuel recebe essa palavra de Deus e Deus, ele chega no momento, né, da história dele, né, para ungir um rei sobre Israel. E de repente ele encontra alguém que ele fala assim: esse aqui parece uma pessoa capacitada. E Deus fala para ele: peraí, Samuel, não é essa pessoa, esse aí eu já o rejeitei. E eu queria falar um pouquinho sobre ser cristão, sobre ser servo, sobre ser serva de Deus, né? E para isso a gente vai olhar um pouquinho para a vida desse homem de Deus chamado Samuel, até esse ponto da sua história, quando ele chega aqui. A gente conhece Samuel, a palavra do Senhor conta a história inteira da vida dele, né? Não só da vida dele, até antes mesmo dele nascer, né? Quantas pregações você já não ouviu sobre a mãe de Samuel, Ana, chorando lá aos pés
do sacerdote, né, que acha que ela está embriagada e ela chorando e clamando, né, e Deus age ali, né, e ela recebe uma palavra, e dessa palavra, daqui a um tempo, nasce um homem, nasce um menino que se chamou Samuel. E o nome dele é Samuel porque a sua mãe fala assim: Deus ouviu a minha oração. Então o nome Samuel vai significar exatamente aquele que, porque Deus ouviu a oração, né? E porque Deus ouviu a oração, traz este rapaz, este jovem ao mundo, e este jovem começa a crescer e começa a ter uma vida que vai honrar esse nome. Por quê? Porque ele também decide, Samuel decide ouvir a voz de Deus. Ele decide ser alguém que escuta a voz de Deus, né? E para mim essa é uma definição de ser cristão. Uma definição de ser homem, de ser mulher de Deus, de ser servo do Altíssimo, é quem decide ouvir a voz de Deus, né? Ser cristão não é ter uma boa oratória, não é conseguir falar bem, não é conseguir falar coisas que têm lógica, que faz sentido. A gente olha, se você olhar para a palavra do Senhor, a Bíblia fala que um dia, um rei de Israel chamado Saul, né, foi lá cumprir, foi lá fazer uma guerra, e Deus falou: destrói tudo. E ele fala assim: não destrói tudo não, porque tem muita coisa boa nessa batalha aí. Olha quantos gados, vamos pegar tudo isso e vamos fazer um sacrifício para o Senhor. Fala a verdade para mim, não é uma palavra boa? Não é uma palavra que parece que está honrando o Senhor? Não é uma palavra que parece que está certa? Mas ser cristão não é fazer uma coisa que parece que está certo, que é bonito, que é de boa oratória. Ser cristão é ouvir o que Deus tinha para falar, o que Deus tinha para fazer. Né? Muitas vezes a gente quer falar a coisa que é bonita, muitas vezes a gente quer falar a coisa que é politicamente correta, muitas vezes a gente está se preocupado com isso e com aquilo, mas a gente tem que se preocupar com uma coisa que é a essência do cristão: o que é que Deus quer que eu fale? O que é que Deus quer que eu viva? Como que é que eu posso fazer isso? Então, ser cristão não é falar a coisa bonita, não é falar a coisa certa. Ser cristão também não é ter o apoio de todos, o apoio da maioria, por exemplo. Né? Porque alguém vai falar assim: não, se a gente é cristão, a gente vai estar sempre fazendo Deus, a gente vai estar sempre tendo o apoio da maioria. Não necessariamente isso vai acontecer. Vocês conhecem uma outra história, a Bíblia fala de um dia que o povo estava para entrar na terra prometida, e Moisés separa 12 homens para ir espiar a terra. Conhecem a história? Né? E lembra que os 12 vão lá, 40 dias, olha a terra é bonita, é mesmo, tudo de bom e tal. Mas quando vem o relatório para o povo, o relatório é o seguinte: de 10, ou seja, da maioria deles, a terra é boa, a terra é bonita, mas a gente não tem condição de entrar lá. Porque os moradores de lá são gigantes, os moradores de lá são mais fortes que nós não somos capazes, nós não podemos, nós não damos conta. E parecia a vontade da maioria, ou era até a vontade da maioria, porque 10 deles falam a mesma coisa. Mas fazer a vontade de Deus não é fazer o que a maioria acha que está certo. Né? A Bíblia vai dizer que 2 deles falam assim: está errado isso. Foi o Senhor que nos prometeu essa terra. Foi Deus que falou que eu ia tomar posse disso. Foi Deus que falou que eu ia ser abençoado dessa forma. E eu vou tomar posse em nome de Jesus. Ainda que a maioria, ainda que o mundo, ainda que o inferno, ainda que todo mundo diga que não vai acontecer, eu creio que vai acontecer, porque o Senhor prometeu dessa maneira. Aleluia! Isso é confiar na palavra de Deus, falar assim: vai acontecer. Sabe o que acontece, amados, com esses 2? A Bíblia fala que chega uma hora que eles estão lá falando assim: não, nós vamos lá, vamos devorá-los, eles não vão ser nada na nossa mão. A Bíblia fala assim que os outros se reúnem, fala assim: quer saber, vamos apedrejar esses 2? Dá para crer nisso, amados? Então, muitas vezes você está no centro da vontade de Deus, está fazendo o que Deus quer. Alguém fala: vou apedrejar esses 2. Quando eles falam isso, sabe o que a Bíblia fala que acontece? Que a glória do Senhor entra no ambiente e muda tudo. Deixa eu te falar, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai ser contigo. Quando o mundo quiser te atacar, quando as suas forças estiverem se esgotando, a glória do Senhor vai entrar na tua história. A glória do Senhor vai entrar na tua vida. E você vai conseguir, vai ser vitorioso para a glória do nome de Jesus. Então eu vou dar a minha definição de cristão para que se encaixe na palavra de hoje. Ser cristão é ouvir a voz de Deus. Ser cristão é obedecer a Jesus. Um dia os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, querendo testá-lo, está lá em Mateus 22, eu acho, você já deve ter lido esse texto.
Fala assim: Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é a coisa mais importante, né, que alguém pode fazer? E qual é a resposta de Jesus? Você sabe? O maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Então, amar a Deus é o grande mandamento, é tudo que o cristão deve fazer. Agora, deixa eu te perguntar, se a gente sair aqui fora, e no nosso meio também, perguntar assim: quem ama a Deus? Se a gente pensar no Brasil, estou falando do Deus Jesus, né? Quem ama Jesus? Quantos sim vocês acham que a gente vai ter? O IBGE falou, em 2022, que a população cristã no Brasil, cristã, evangélicos, católicos, cristãos, é cerca de 83% da população brasileira. Então, a gente deve ter, pelo menos 83% de resposta de sim, eu amo a Deus. Então, eu cumpro o grande mandamento, ou o principal mandamento, que é amar a Deus, e eu amo a Deus. Interessante que falar que ama a Deus é comum para 83% da população brasileira. Agora, Jesus tem uma definição de quem ama a Deus. A Bíblia tem uma definição de quem ama a Deus. Verdade ou não? João, capítulo 14, verso 21. Jesus vai dizer quem é que ama a Deus. Porque dizer que ama a Deus, eu digo eu amo a Deus. Mas será que eu cumpro João 14, 20? Será que eu me encaixo em João 14, 21? A palavra diz o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, quem ama a Deus é quem diz que ama a Deus. Apenas dizer que ama a Deus é bom e é importante. Mas a palavra diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei, me manifestarei a Ele. Ou seja, nós amamos ao Senhor, nós dizemos que amamos ao Senhor, nós vivemos na presença do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor tem para a nossa vida o seguinte: se você diz que me ama, é porque você guarda os meus mandamentos. Significa, sabe o que, amados? Que no momento que eu quebro o mandamento, no momento que eu digo não para o mandamento, no momento que eu abandono o mandamento de Deus, eu estou dizendo o que para o Senhor? Eu não te amo. Sério isso, né? Deus, eu não te amo. Isso sem palavras, né? Porque a gente simplesmente abandona o mandamento de Deus. Então, para mim, eu creio que a palavra do Senhor vai nos direcionar nesse sentido, que ser cristão é obedecer a Deus. Por quê? Porque se eu obedeço a Deus, eu me encaixo lá em João 14, 21. Ou seja, eu realmente amo a Deus, porque eu sigo os seus mandamentos. Porque eu sigo aquilo que Deus está falando para a minha vida. E agora eu volto com vocês aqui para Samuel. Eu falei que Samuel, ele, desde criança, né? Ele escolhe obedecer a Deus. Ele escolhe ouvir Deus. O nome dele é porque Deus ouviu a oração da mãe, e ele fala assim: e eu vou ouvir esse Deus que ouviu a minha mãe. Eu vou ouvir a palavra que esse Deus falar para a minha vida. E se você olhar a história desse rapaz, a Bíblia fala que lá desde criança, né, que ainda não conhecia a Deus, que ainda não conhecia a voz de Deus, e Deus fala: Samuel, 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 Samuel. E até que alguém explica para ele, ele fala assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Se você, eu penso nisso muitas vezes, né? Quantas gerações, né? A gente está no ano 2025, quantas gerações não se passou na face dessa terra, quantos homens e mulheres de Deus viveram experiências com o Senhor, e a gente tem essa oportunidade de viver isso também, amados, e que a próxima geração conheça que Jesus Cristo mudou a nossa história para a glória do nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar.
AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Um dia com atendimentos e serviços para a comunidade, serviços de enfermagem, atendimento psicológico, serviços odontológicos, atendimento médico, atendimento jurídico, atendimento estético, corte de cabelo, atendimento veterinário, shows e atrações culturais, um super bazar de roupas, calçados e eletrodomésticos. Venha receber uma oração na tenda de oração. AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Informações e doações em todas as igrejas Ebenezer. AGE, Ação Geral Ebenezer. Muito bem, assim chegamos ao final de mais um programa Disse Jesus. Espero que você tenha gostado, amado dessa programação de hoje. E não esqueça, sábado que vem, no mesmo horário, aqui nessa emissora, Rede TV Brasília, Canal 6, você tem o seu programa Disse Jesus. Um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor para você, amigo telespectador. Lembrando que este é o ano de missões. Missões é a nossa missão. Gente, aproveito para fazer um convite. Esteja conosco neste final de semana. A partir de hoje à noite, sábado, nós temos na Batista Benedito Taguatinga reunião, celebração com jovens. Manhã, escola bíblica, o dia todo você tem pela manhã, culto pela manhã, escola bíblica, estudando a Bíblia. À noite, às 18h30, olha, um horário muito bom. Você já almoçou, descansou em casa, à noitinha você chega na Igreja Batista Ebenezer. Procure conhecer uma das nossas igrejas Batista Ebenezer aqui em Brasília, estado de Tocantins, região do entorno, Goiás. Então nós estamos aí sempre perto de você para bem servir. Queremos servir, ajudar você, ajudar em oração, ajudar naquilo que você realmente está precisando. Eu preciso de orientação, de um conselho, queremos te ajudar. Mas esteja conosco, domingo, às 18h30. Foi muito bom estar com vocês. Mas eu não poderia sair daqui agora sem fazer a oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé cura o enfermo. Então vamos orar? Você tem um pedido para fazer para Deus? A Deus? Então nós vamos orar e apresentar a Deus todas as nossas necessidades, aquilo que estamos passando, quem sabe a angústia, a aflição, depressão, tristeza profunda, tudo isso, nós temos um Deus que é o médico dos médicos. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele pode resolver o seu problema. Feche seus olhos, se você puder, mas você que está nos ouvindo, quem sabe dirigindo o seu carro, não feche os olhos, mas pense em Deus agora e vamos orar com muita fé. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos na Tua presença. E no Teu nome, juntos, o Senhor mesmo diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome do Senhor, no nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor está presente. Portanto, não temos dúvida que o Senhor está presente, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor. O clamor pelos aflitos, pelos angustiados, pelos tristes, depressivos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão realmente precisando de algo para a sua vida material, quem sabe uma porta de emprego, outra, quem sabe uma causa na justiça, que o Senhor precisa ajudar todas essas pessoas. Como sempre o Senhor tem ajudado. O Senhor é ajudador. O Senhor também é consolador. Consola, Senhor, os corações que estão precisando dessa palavra do Senhor. Nós queremos também abençoar todas as famílias aqui de Brasília, do Brasil, das nações. Nós queremos orar por todos, Pai. Inclusive por Jerusalém, para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Ó Deus, pela outra nação também, Irã, que aquele povo, Deus, venha realmente ser abençoado por Ti. Venham Te conhecer como verdadeiro Deus, o único Deus, Criador
de todas as coisas. Que a mão do Senhor esteja abençoando o nosso Brasil. Um Brasil livre para pregarmos o Evangelho, um Brasil liberto para fazermos a obra do Senhor. E aqui essa nação é uma nação livre, abençoada por Ti. Temos a liberdade de falar do amor do Senhor. E não queremos perder essa liberdade de encontrar pessoas nas ruas e compartilhar do Teu amor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, o Senhor é contigo, vá nessa tua força. E te convido para estar conosco terça-feira no grande culto da vitória. Aqui a gente tem feito obras e Deus tem feito no nosso meio coisas grandes. Você viu a história de hoje? Deus faz, a gente conta. Quem sabe você participando do grande culto da vitória. Deus vai fazer e você vai contar a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória. Ebenezer, um lugar de paz e de ajuda. Paz e graça, até o próximo programa. Disse Jesus, disse Jesus.